Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, amigos da academia que acompanham as nossas atividades através da internet, uma boa tarde a todos. Estamos dando início ao último ciclo do ano de 2015, o ciclo da tradição, o ciclo que se denomina Memória Reverenciada. A coordenação, como não podia deixar de ser, a do acadêmico Alberto Venâncio Filho. Deveria estar presidindo esta mesa, abrindo, como já é também tradicional, cada ciclo que começa, o nosso presidente, mas ele teve um chamado de urgência e pediu que apresentasse as escusas por não estar aqui conosco. Hoje, o orador é exatamente o coordenador do ciclo, o acadêmico Alberto Venâncio Filho. E ao secretário-geral cabe a substituição ad hoc do coordenador. E é com muito prazer que eu o faço neste momento. E tenho, aliado a esse prazer, um outro de dizer que Alberto Venâncio Filho vai falar sobre um acadêmico da transição, Sousa Bandeira. E dizer ainda prazerosamente que Alberto Venâncio Filho é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, coordenador da Assessoria Técnica da Presidência da República em 1961, diretor do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1997, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Rio Branco e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É membro da foi membro, da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. Publicou, entre outros títulos, A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, Das Arcadas do Bacharelismo, Notas Republicanas. É um estudioso da história da academia, um dos acadêmicos que melhor conhece a história desta casa, sem favor. Publicou Machado de Assis e a Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco e a Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça e a Academia Brasileira de Letras, Os Juristas e a Academia Brasileira de Letras. Os Juristas e a Academia. É também autor de diversos artigos em revistas especializadas sobre história do ensino jurídico e história das ideias. Sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Membro da Academia Brasileira de Educação e membro da Sociedade Internacional dos Amigos de Montaigne. Com a palavra, o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Venâncio Filho essas generosas palavras. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e senhores, amigos da academia. A Academia Brasileira de Letras tem a prática de comemorar o centenário dos membros falecidos e celebra hoje o 6º centenário do nascimento de João Carneiro de Sousa Bandeira. Dos 204 acadêmicos falecidos, muitos permanecem até hoje referenciados como grandes vultos da cultura brasileira. Muitos outros, entretanto, estão hoje no esquecimento, e cabe à instituição manter viva a memória de todos que participaram da casa, pois todos foram igualmente acadêmicos. O esquecimento de Sousa Bandeira não ocorreu somente fora do nosso ambiente, mas também nesta casa. O sucessor Ari Lobo traçou o perfil exato do homem da obra, mas os 3 outros ocupantes da cadeira número 13 se limitaram a referências sumárias e imprecisas. Página de Alceu Moroso Lima, lida há vários anos, despertou-me interesse pela figura de Sousa Bandeira, mencionado também em vários outros textos do mesmo autor. Cito: a casa do velho Sousa Bandeira, tio de Manuel Bandeira, em 1910, a Rua Barão de Tambi, era um dos últimos salões literários da era tranquila do Rio, antes das guerras e das revoluções. Ali se reuniam
os últimos remanescentes da geração que havia feito a academia: José Veríssimo, Bilac, Alberto de Oliveira, Rodrigo Otávio, Mário de Alencar e Graça Aranha. A todos esses conhecidos salões, onde Bandeira, com seu charme todo sutil, recitava em 5 línguas, pois sabia de cor trechos inteiros de Goethe ou de Dante, de Shakespeare, de Racine, de Camões ou Bilac. Foi uma das personagens mais sedutoras que tenho encontrado. Se houve homens que representaram a elegância intelectual, a sutileza, o requinte de um mundo que desaparecer para sempre, Sousa Bandeira, como era por todos conhecido, foi uma das figuras mais representativas desse mundo que se despedia da vida em beleza. Possuía uma cultura literária realmente universal. Alceu Moroso Lima, em várias outras ocasiões, se manifesta em termos afetuosos sobre o seu amigo. Cito: Sousa Bandeira me comunicara o amor das letras universais. Era um encanto de homem, sutil, irônico, contador de casos, personalidade das mais encantadoras que tenho conhecido, e quinta figura de humanista e de humorista, professor que exerceu também influência em minha geração, espírito inteiramente voltado para as letras. Referências tão religiosas de quem o conheceu em estreito convívio, que foi uma grande figura da cultura brasileira, provocaram o estudo da sua vida e de sua obra. João Carneiro Sousa Bandeira, nascido em 13 de dezembro de 1965, há 150 anos, e falecido nessa cidade em 1º de agosto de 1917, ocupou a cadeira número 13, sucedendo a Martim Júnior, e sucedido por Hélio Lobo, 3 homens que são hoje figuras que não são mais lembradas na cultura brasileira. Sousa Bandeira é uma figura intelectual inteiramente interessante, da fase de transição, vinculado à Escola do Recife de Tobias Barreto. Ao transferir-se para o Rio, dedicou-se a estudos de crítica literária e social. Sousa Bandeira cursava o 3º ano da Faculdade do Recife, quando se realizou o célebre concurso de Tobias Barreto para a faculdade, o qual provavelmente ele deve ter assistido. Tobias já tinha produzido vários trabalhos, mas não era muito conhecido no meio intelectual. No concurso, com outros concorrentes, as teses impressas eram arruídas reciprocamente pelos candidatos, e Tobias Barreto mostrou logo a sua superioridade. O candidato Gomes Parente, certo de querer esmagar o adversário com a ironia do germanismo, começou, cito: suponhamos que o navio parte da Alemanha. Tobias replica: perdão-me, colega, suponhamos um exemplo, é hipótese. Se o colega quiser um exemplo, aqui tem. Parte um navio da Beócia, carregado de asneiras e consignado ao Dr. Gomes Parente. Foi uma grande... O sucesso do concurso projetou o que passou a ser chamado a Escola do Recife. Denominação dada por Silvio Romero, não constitui, na verdade, uma escola, mas movendo ideias revolucionárias inspiradas na doutrina germânica e capitaneadas pelo sergipano Tobias Barreto, motivo pelo qual Carlos Laerte chamou em ironia a Escola Teuto-Sergipana. A ampla bibliografia sobre o tema, da qual se destacam as obras de 2 dos nossos confrades, Hermes Lima, Tobias Barreto e Evaristo Moraes Filho, Medotopia, o pensamento social de Tobias Barreto de Romero, é expressivo apontar o sentido pioneiro da escola. Clóvis Bevilacqua, na História da Faculdade de Recife, examina a irradiação da escola do Recife com a dispersão do grupo que levou a outros centros as ideias da escola, e aponta Sousa Bandeira entre essas figuras, que, sem terem as mesmas soluções para os problemas jurídicos, porque a escola do Recife, dentro da orientação científica, tinha características de liderança. Trouxeram para o Rio de Janeiro um acervo de ideias novas, que foram propagando e desenvolvendo. Em 1909, Silvio de Romero se dirigia a Sousa Bandeira, ao querido amigo João Bandeira, velho camarada da Escola do Recife, a que se tem conservado fiel no fundo do pensamento. Colaborador desde o início da Revista Brasileira e frequentador das reuniões, o nome de Sousa Bandeira não consta dos fundadores da casa. A explicação pode derivar-se do fato de que, ainda moço, residia há pouco tempo na capital federal e não havia ainda publicado um livro, e talvez não quisesse ingressar na casa sem obra, como ocorrera com Graça Aranha, ou talvez aguardava a sua ação de companheiro de geração, como ocorreu com Martim Júnior. O ambiente da academia, da Revista Brasileira, que deu origem à academia, foi recordado por Mário de Andrade, cito: o convívio diário com o grupo dos frequentadores da Revista Brasileira constituiu para Sousa Bandeira um estilo de trabalho mais assíduo.
Sousa Bandeira, dos mais queridos e acatados do grupo. A sua presença é requerida e a sua palavra escutada com prazer. E era a presença de Sousa Bandeira? Da Revista Brasileira para a Academia Brasileira, a passagem de Sousa Bandeira não era de salto. O caminho estava feito e só faltava aguardar a desocupação do lugar. A eleição em 1915 deu-lhe uma consagração. O seu discurso inaugural terá sido para muitos a revelação de um gênio finíssimo, que era familiar ao grupo da revista, simplicidade, pureza, linguagem e fluência de ideias. Ingressando na academia, diria Mário de Andrade, a academia agora é para ele o implemento de sua vida, menos pelo que havia a fazer, pelos encontros semanais de alguns poucos acadêmicos assíduos, que apenas bastavam para dar número e sessão e interesse à palestra. Ele não faltava, era dos mais que possuíam um sentimento íntimo da academia. A presença de Sousa Bandeira nesta casa corresponde a uma fase de transição. Machado de Assis exercera a presidência durante 11 anos através de uma liderança discreta. Com a sua morte e com a rara presença do presidente Rui Barbosa, faltou uma liderança mal exercida na década posterior por José Veríssimo, Medeiros de Albuquerque e Mário de Alencar. Da presença de Sousa Bandeira na academia, Machado informado da Nabuco em 25 de junho de 1905. Nós aqui vamos andando. A academia elegeu o seu escolhido José Bandeira, que talvez será recebido em julho ou agosto, respondendo-lhe o Graça Aranha. E em carta a Nabuco mais adiante, comentaria: a recepção do Bandeira esteve brilhante. Lá verá você o excelente discurso do novo acadêmico. E comentaria com orgulho: a academia está aposentada e alfaiada, resta viver. Graça Aranha, ao receber Sousa Bandeira, afirmava que, abre aspas, a academia não atendeu para a vossa eleição a nenhum motivo lógico que se lhe possa atribuir. Atendeu sua própria lógica, elegendo a cultura e sua manifestação mais ampla e elegante. Seguramente, nessas crônicas sobre os ensaios livros, todo o vosso trabalho intelectual exprime uma aspiração de síntese filosófica que, além de um traço de raça, é imposto ao sangue como um traço de penhor. A filosofia foi a fada que sorriu ao vosso nascimento. No discurso de posse, Sousa Bandeira se referiu às 3 gerações que precederam, Francisco Otaviano, Toné e Martins Júnior. E quando a geração de Toné figurava nas classes dirigentes do país, surgiu para a vida pública a geração de Martins Júnior. Falando do republicano, diz Sousa Bandeira, Martins Júnior foi o Tirceu dessa campanha, o poeta que cantava os hinos de combate, o porta-bandeira da vossa falange. Sousa Bandeira apontava em Martins Júnior, o professor brilhante, escritor científico de subido valor, era ao mesmo tempo versado humanista. O seu primeiro livro, um volume de poesias, mereceu um prefácio do glorioso poeta que dirige os trabalhos, que era Machado de Assis. A vida é a obra de um homem, nem sempre tem coincidência. Alguns há que valem por si mesmos, ou do que deixaram de si, outros, pelo contrário, estão todos em sua obra e vivem pagados por ela ou apagando-se para criá-las. Pode-se dizer que Sousa Bandeira é do primeiro grupo, uma personalidade superior à sua obra. Alceu Louros Lima confirmou essa assertiva. Cito, a obra de Sousa Bandeira é escassa, embora de alta qualidade intelectual, e não traduz nem de longe o que foi a sua pessoa. É o destino, por vezes, dos tímidos, dos dedicados. Era um homem da conversa íntima, das alusões de surdina, da medida e do bom gosto. Sousa Bandeira não produziu obra sistemática. Seus livros são reuniões de trabalhos avulsos, publicados em revistas e jornais. O livro Ensaios e Estudos, publicado em 1904, com prefácio de 1901, tem uma divisão bem nítida. Uma primeira parte de estudos basicamente filosóficos, muitos deles escritos quando era ainda acadêmico de Direito. A segunda parte exclui diversos versos, já mais de caráter literário histórico, e nessa parte se destaca um texto extremamente original, O Advogado na Literatura e na Vida Real. O Advogado na Vida Real é, do meu conhecimento, estudo único da literatura brasileira, aliando um sólido conhecimento literário a uma extensa prática profissional. Referindo à reputação da classe, Sousa Bandeira vai buscar na literatura exemplos sobre a atuação do advogado. Assim analisa os personagens de Promessa Esposa, de Manzoni, o Infancilista de Daudet, o Pickwick de Dickens e, afinal, o Isopo de Diniz. E com sua larga experiência estuda as relações entre o advogado e o cliente
e utiliza a expressão de Byron, de que o advogado é o limpador de chaminés, que com a vassoura vai tirando o sujo que encontrar e carrega consigo algum vestígio da filhude. Na introdução ao leitor, Sousa Bandeira afirma que os escritos espaços correspondem a uma unidade de pensamento de acordo com a forma de encarar o mundo e a sociedade. E considerava: sou como todos os outros, o produto do meu tempo, e acompanho a corrida das ideias do século em que vivo. Falando do seu mestre Tobias Barreto, ele mostrava que ele estava de acordo com as instituições modernas, e que foi Tobias quem primeiro levantou a bandeira da ideia nova e fê-lo de forma de que ninguém o excedesse. Foi ele que expôs com originalidade as novas instituições do direito e deu delas consequências fecundas. Nas páginas literárias, publicadas no ano de sua morte, estão reunidos vários ensaios de várias épocas, predominando a crítica literária, em 3 aspectos da sociedade brasileira: Canaã de Graça Aranha, Os Sertões de Cruz da Cunha, A Todo o Trânsito de Ismael Guimarães. Sousa Bandeira faz uma análise comparativa dessas 3 obras, que formavam a verdadeira característica de nossa nacionalidade. No comentário de Hélio Lobo, refletem as práticas literárias, a feição definitiva do escritor, razão porque a sucesso, embora não tivesse chegado aos cabelos brancos, fosse o seu livro de velhice. Evocações e outros escritos, também obra póstuma, publicada em 1920, com a introdução de Mário Alencar, foi considerada, cito, esta havia de ser a obra em que ele durasse-lhe a saúde, comporia o seu livro. Os anteriores teriam sido elementos excelentes para o acabamento deste. Feita, enfim, a comunhão do escritor e do homem, assim se define o seu assunto e a sua expressão. O livro se inspira claramente na minha formação de Joaquim Nabuco, mas tem uma escrita coloquial e obedece a um plano sistemático. Recordação da infância e evocação do passado, tão curioso em figuras e fatos. Foi a saudade o principal motivo do livro. Exprime bem a epígrafe que pediu a Goethe e confirma a preferência que ele dá, no plano primitivo, aos capítulos que mais lhe tocavam o coração. Parnas escreveu de viagem, forma o volume Peregrinações, em 1909. O título traduz bem o texto, que são verdadeiras narrações de um peregrino a lugares sagrados, onde a beleza lhe surge do passado distante. Em forma de 1909, Sousa Bandeira reuniu crônicas publicadas em várias revistas. São escritas várias épocas anteriores em que externava as minhas opiniões sobre as reformas mais urgentes se me afiguravam. Nada tenho a acrescentar. O título Reformas já indica a posição renovadora que Sousa Bandeira assume em matéria de organização política e social. Segundo João Ribeiro, cito, Sousa Bandeira trouxe elementos novos, originais e próprios da sua personalidade e si mesmo. Ao espírito culto, que se lhe reconhece, ajunta a elegância, a polidez e a correção, de forma que nele já se revelam o escritor feito e acabado, o jornalista fácil e sóbrio e ameno. Na expressão de Tristão da Cunha, cito, sabia escrever, mas sabia principalmente ler, e isto não é comum. De longa e meditada leitura, tirou um comércio delicioso. Quem o conversou devagar não esquecerá. Esse homem de espírito foi esse que sabia ser com gosto, de um modo de o ser. Sabia escutar, sabia rir e nunca falou em vão. E um historiador contemporâneo, Alexandre Eulálio, escrevendo sobre o ensaio no Brasil, aponta que o doutrinamento que a obra de Silvio Romero representa parece influir sobre quase toda a prosa do ensaio da época. E aponta que sejam procuradores ligados a Tobias Barreto, como Sousa Bandeira, Arthur Graça Aranha e Arthur Orlando, sejam dependentes, Eduardo Prado e Euclides da Cunha, esses mais outros continuavam e completam a obra em comum pela Revista Brasileira e que se consolidou com a instituição da Academia Brasileira de Letras. Sousa Bandeira se destacou também no magistério jurídico, nomeado em 1892, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, que foi criada com a República e a Reforma do Benjamin Constant, terminando com o monopólio das escolas de Recife e São Paulo, possibilitando a criação de escolas de direito em vários estados. De seu ensino se disse, cito, da cátedra discorria o professor assíduo e severo. Era do mais moço, se não mais moço do corpo docente, mas a impressão que se tinha não lhe notava a juventude, escondida sob a face austera do mestre. O magistério é bem um ofício adequado ao seu espírito. Concentrava-se facilmente e falava com clareza, analisando sem pressa, retomando por si mesmo os pontos que podiam desenvolver embaraço ou dúvidas.
Um dos seus alunos dizia, entretanto, que as suas digressões sobre literatura francesa eram mais interessantes que as aulas de direito. Referindo-se ao grande jurista Santiago Dantas, comemorou que o forno absorveu, com o exclusivismo que conhecemos, o manancial de sua inteligência. De fato, é esta a maldição do advogado. Os trabalhos se destinam à traçaria dos arquivos, onde se recolhem as petições, os memoriais e os arrazoados do profissional de direito. Da intensa atividade profissional de Sousa Bandeira, só ficaram os poucos registros de alguns recursos e apelações e a defesa do Frei João das Mercês, numa célebre questão do morro do Mosteiro de São Bento, 1902. Sousa Bandeira foi, em 1894, já recém-ingresso no magistério jurídico, o autor da Memória Histórica da Faculdade de Direito e Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. É curioso que recém-ingresso na faculdade seja designado para preparar a memória. Além do aspecto burocrático de informações, a memória transcende o pensamento social de Sousa Bandeira. Na época, as transformações e críticas veladas que estamos atravessando, o período o ensino do direito e a universalização dos seus princípios, mais do que uma necessidade social, é o meio de assentar-se a nossa sociedade sobre bases rigorosamente democráticas. E o pensamento social de Sousa Bandeira se revela em vários outros textos em sua preocupação com a realidade brasileira. Cito: os males da nossa pátria são, pois, comuns ao momento atual e não representam defeitos de excepcional barbárie. Na crise que estamos, não há nada que especialmente nos envergonhe. Com a esplêndida natureza que possuímos, com as riquezas quase inexoráveis que podemos oferecer ao mundo, temos elementos de sobra para afrontar a crise. Compete às novas gerações a difícil missão de regenerar a humanidade sofredora. As nossas mesquinhas exceções vão desaparecer. As doutrinas que hoje damos por verdadeiras sentadas vão figurar como simples recordações históricas. A vinculação do bacharel com as letras foi analisada em texto exemplar na obra de Fernando Azevedo, A Cultura Brasileira. Cito: a tendência para as letras, ainda no domínio profissional, revela esse esforço verdadeiramente notável entre os brasileiros para ultrapassar e dominar pela cultura a profissão. Para libertar-se da tirania da profissão, não havia outro recurso para o brasileiro, senão a literatura. Assim, se poucos profissionais deveram o prestígio que conquistaram exclusivamente ao exercício de sua profissão, a maior parte dos que entre eles atingiram as eminências intelectuais procuraram um meio mais eficaz para dilatar a sua autoridade, além das fronteiras das profissões liberais. Em alguns, as letras acabaram por dominar a profissão. Em outros, prevaleceu para as letras a carreira em que se especializaram. E raros aqueles que a profissão e as artes literárias se associaram e se apresentaram. Sousa Bandeira se enquadra no profissional que sobrepujou o escritor, ele próprio expressando esse dilema. Cito: o escritor apagou-se diante do bacharel em disponibilidade, e durante muitos anos deixei de me ocupar das letras. Nunca, porém, esqueci a disposição de espírito com que os meus 20 anos viam no Rio de Janeiro uma cidade fácil de conquista. Respondendo ao inquérito do Momento Literário João do Rio, Sousa Bandeira lamentava: os meus trabalhos, pobre de mim, andam espaço no quanto jornal tem sido vítima de minha mania de escrever. De muitos já me esqueci, de outros hoje me envergonho, e dos que poderiam ter maior interesse, foi um volume que a Casa Garnier, sem reclamar, teve a bondade de editar. E recordando vários depois sua chegada ao Rio, também relembrou. Cito: onde já se vão 5 anos em que desembarquei no Rio de Janeiro, cheio de sonhos e ilusões, saturado da filosofia alemã e disposto a tomar de vencida todos os círculos políticos e literários do Brasil. E então para cá não tiveram conta as ilusões. Perdido o turvelinho desta cidade e província, tive de revocar as mágoas do gênio não compreendido para tratar de ganhar a vida. Espírito sociável, sua Bandeira privou da intimidade de Machado de Assis. No final da vida, Machado recebia uns poucos amigos, naturalmente Mário de Andrade, que era o mais chegado, mas também José Veríssimo, Graça Aranha e Sousa Bandeira. No ano da morte, Machado comenta: ainda não vieram os meus amigos Aranha e Bandeira e Veríssimo.
E um mês antes da morte, Sousa Bandeira se dirigiu a José Veríssimo. Que saudade nos faz a cadeirinha da Garnier, em que estávamos acostumados a ver o nosso querido Machado. Nas visitas, se correspondia com Machado. De Lisboa, recordando o oferecimento do Carvalho de Trás da Boca, escreve: fiel à minha promessa, vou-lhe completar o florilégio do poeta. Envia as flores do Estorno de Garré, João de Deus e Alexandre Herculano. Descrevi os itinerários de viagens, dando a impressão de querer cativar Machado para as viagens. Descalço Bad, em novembro de 5, envia uma folha colhida do túmulo de João Paulo Richter, no túmulo de Bayreuth. E comentando, ao receber o memorial, escreve o Sousa Bandeira: o carinhoso afeto que prende os velhos, saudosos de si mesmo, aos moços em pleno egoísmo da felicidade, dão tal impressão de tristeza alegre, fazendo pensar na famosa lágrima que ri, do nosso João Paulo Richter, de cuja sepultura lhe mandei uma folha colhida no cemitério. João Paulo Richter foi um escritor do século XVIII que teve uma certa popularidade, e entre os escritores influenciados por Laurence Sterne, pertence à família de Javermet, Garré e o próprio Machado. Na pesquisa que realizei da obra de Machado, não encontrei uma única referência à obra de João Paulo Richter, mas Alcides Maia, no livro sobre Machado, faz duas referências, aproximando as crônicas de João Paulo Richter, apreciadas por Carlyle, ao amor de Machado de Assis. Sousa Bandeira disputava um grande prestígio na sua época. Basta recordar que, em 1903, Lúcio de Mendonça publicou um artigo no Correio da Manhã, propondo a modificação do processo eleitoral para a escolha da presidência da República, com a organização de colégio eleitoral de grandes figuras do país, representantes dos setores da vida nacional. E representante da advocacia se encontrava justamente Sousa Bandeira. Da elegância de Sousa Bandeira, há um curioso depoimento de Lauro Miller, ao tomar posse da sucessão do Barão do Rio Branco aqui na Academia. Recomendou de Sousa Bandeira, cito, que desse relevo à ação do Barão no aperfeiçoamento dos nossos costumes sociais e na educação do convívio da vida social. O que ele queria é conservar sobre a simplicidade e o cometimento das antigas práticas. E acrescenta Lauro Miller, desse cometimento deu ele contínuas provas na sua obra e na sua vida. Em conclusão, pode-se dizer que a presença de Sousa Bandeira na vida intelectual do país se apresenta em 3 momentos de transição: do ponto de vista pessoal, como participante da Escola do Recife e se voltando para a crítica literária e o pensamento social; como membro desta casa, participando da nova fase após a morte de Machado de Assis; e como intelectual e de um representante da Belle Époque, que findaria em 1914. Em 12 de junho de 1912, a Academia inaugurou os bustos de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Lúcio de Mendonça. O orador oficial foi Sousa Bandeira, o que demonstra o prestígio que desfrutava. O discurso é uma página primorosa sobre a fundação da Academia e os seus criadores, uma das grandes páginas de oratória desta casa. Cito: não sei se a Academia se pode dizer jovem, não tampouco se já pode considerar velha. Quando se trata das coisas do espírito, desaparece a noção do tempo, que são 15 anos para a eternidade da consagração póstera. E descreve com precisão o ambiente da época em expressões que podem vir com tanta clareza. Cito: a nação, surpreendida pela República, atirava-se em cheio das especulações da Bolsa. Ninguém pensava em coisas intelectuais. Falência das finanças com a bancarrota do Estado. Falência dos princípios, do ideal, da moral, com a deslocação dos partidos políticos, da invasão do mercantilismo na política, o desprestígio da autoridade e o desrespeito da lei. E acrescenta: em tais circunstâncias, indaga quem lhe lembraria de fazer versos, escrever ensaios, delinear romances, tratar enfim das coisas do espírito. Mas aponta, cito: dadas as dificuldades que entre nós se depara com o cometimento desta ordem, só um temperamento como o de Lúcio Mendonça poderia levar a efeito a fundação da Academia. Outros, possuindo qualidades que talvez faltassem, podiam fazer a instituição chegar à sua fase atual. Era necessário, porém, ser um sonhador e um combatente para tirar nada a sua formação. E referindo-se às relações de Machado de Assis com a Academia, aponta Sousa Bandeira, cito: se do escritor passamos ao homem,
Que mundo de recordações nos traz esta casa, tão cheia da sua memória, ligando os últimos anos de sua vida à sorte da academia. Ele se identificou tanto com ela, que falar de um é falar de outra. Para ele, a academia, guarda da unidade da língua, representava grande força, capaz de resistir aos elementos solventes, com que uma federação mal compreendida ameaça destruir a unidade nacional, minada pela invasão das línguas estrangeiras. Invasão das línguas estrangeiras em 1812. Também em traços firmes traçou a figura de Nabucco. A sua cultura era vastíssima. Explorou quase todas as províncias da literatura. Foi poeta, escritor, crítico, publicista. Como orador, obteve verdadeiros triunfos. Na praça pública, arrastou as posições. No parlamento, os seus discursos ficaram como modelos de eloquência, elegância e elevação. E conclui: ides ouvir as próprias palavras dos nossos mortos em páginas que vos serão recitadas. Nos bronzes que hoje inauguramos, vereis imagens traduzidas pelo cincel do Jean Maglu que vos ajudou. Tive a fortuna de acompanhar o trabalho do escritor. Passam as formas de governo, desaparecem as rivalidades das escolas e dos partidos, somem-se do nada as enfesadas críticas sem ideal. Tudo, porém, que se fecundou uma vez no ósculo sublime da arte, viverá eternamente até a consumação dos séculos. Após este momento de glória de 1912, Sousa Bandeira entra numa fase de otimismo, que está revelado numa carta de 12 de dezembro de 1915, enviada a Graça Aranha. Estarei em servir a única força capaz de resistir à minha apatia. Apego-me ao trabalho como uma força extraordinária, para ver se me liberto do esclarecimento que vinha me aproximando a passos largos e, mais cedo ou mais tarde, acaba comigo. O final de Sousa Bandeira foi melancólico, como testemunha Hélio Lobo. Lembro-me bem a derradeira vez que o vi, velho pela doença, minado pelo cansaço, desfeito de corpo e espírito, pelo qual pouco a pouco vinha mantando. A noite era de festas, e o salão esplendia de graças, luzes e ombros nus. Assim que o vi, logo me avizinhei, inquirindo da saúde dos seus, dos quais tanto queria, dos trabalhos e das letras. E a resposta foi nos grandes olhos chamadores de um desengano profundo. Deve ser doloroso o primeiro rebate da morte para o empenho como dele. Eu bem senti que, antes daquela gala e aquele mundo, Sousa Bandeira se despedia. Pouco depois veio os trespassos e houvera merecido menos angustiado. E também o testemunho de Alceu Moura Lima sobre esse final tão doloroso. Cito: pouco a pouco, enquanto as nuvens se adensavam no horizonte do mundo, também a sua vida interior foi se tornando gradativamente mais melancólica e soturna. Suas aulas da Faculdade de Direitos se tornaram cada vez mais vagas. Já não nos lia a carta de Suíça do meu sobrinho Manuel, com os versos que lhe mandava do sanatório. Um véu de tristeza tremenda foi caindo sobre os olhos. E quando veio a guerra e a cortina do século XIX baixou, essa de uma flor de um antigo regime de elegâncias e boas letras foi murchando como uma sensitiva noite, e as últimas palavras que em 1917 ouvi dos seus lábios escorados, poucos dias antes da morte, foram estas: agora o medo que tenho é de não morrer já. Eis o perfil de Sousa Bandeira. Como acabamos de testemunhar, o acadêmico Sousa Bandeira acaba de se fazer presente em plenitude na nossa lembrança, na memória referenciada por esta casa. E isto na palavra segura e precisa do historiador Alberto Venâncio Filho. Aqui não faltou a necessária dose de humor sutil. Revisitamos sua vida, sua obra, seu tempo, seu convívio acadêmico, em especial com Machado de Assis, conduzido por ele com minudência e rigor. Ou seja, mais uma vez, a Casa de Machado de Assis, a Casa da Memória, cumpre um dos mais significativos propósitos que fazem a sua história de 118 anos. Essa é, como apontou Hannah Arendt, uma das vias que assegura a imortalidade.
que se fale e se escreva sobre o vivente, sobre quem vive, sobre seus feitos e sua relevância. É mais uma das marcas da glória. A glória que fica, eleva, honra e consola. Este ciclo terá continuidade no próximo dia 8, com a conferência do acadêmico João Roberto Faria, que falará sobre Martins Pena, procedimentos cômicos e registro histórico. A mesa estará, na reassunção do comando da mesa, estará o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos.